Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Milionariamente. Eu sou Paulo Lima e nós estamos fazendo a leitura do livro de Mirdad, de Mihail Naimi. Estamos entrando agora no capítulo 22. Mais uma vez, prepare-se para um aprofundamento nessa ciência mística que ele nos apresenta. Vamos então ao capítulo 22. Capítulo 22. Mirdad alivia Zamora de seu segredo e fala do homem e da mulher, do casamento, do celibato e do vitorioso. Mirdad: Naronda, minha fiel memória, que te dizem os lírios? Naronda: nada que eu possa ouvir, meu mestre. Mirdad: eu ouço-os dizer. Amamos Naronda e com alegria lhe oferecemos nossa fragrante alma como prova de nosso amor. Naronda, meu constante coração, que te dizem as águas desta lagoa? Naronda: nada que eu possa ouvir, meu mestre. Mirdad: eu as ouço dizer. Amamos Naronda, por isso saciamos sua sede e a sede de seus amados lírios. Naronda, meu olho sempre alerta, que te diz este dia com todas as coisas que ele docemente embala em seus braços enrolados? Naronda: nada que eu possa ouvir, meu mestre. Mirdad: eu o ouço dizer. Eu amo Naronda, por isso embalo-o docemente em meus braços ensolarados, juntamente com o resto de minha amada família. Com tantas coisas para amar e por elas ser amado, a vida de Naronda não está demasiado cheia para que qualquer sonho vão e pensamento fútil nela faça ninho e se ponha a chocar? Em verdade, o homem é o favorito do universo. Todas as coisas alegram-se em mimá-lo, mas poucos são os que não se corrompem com esses mimos, e menos ainda os que não mordem a mão que os mima. Para os que não se corrompem, até uma mordida de serpente é um beijo de amor. Mas para o corrupto, até um beijo de amor é uma mordida de semente. Não é assim, Zamora? Naronda: assim ia o mestre dizendo, enquanto ele, Zamora e eu, em uma tarde ensolarada, regávamos alguns canteiros de flores no jardim da arca. Zamora, que estava o tempo todo consideravelmente distraído, abatido e deprimido, voltou a si e ficou muito surpreso com a pergunta do mestre. Zamora: como tudo que o mestre diz é verdade, isso deve ser verdadeiro. Mirdad: não é verdade em teu caso, Zamora? Não foste tu envenenado por muitos beijos de amor? Não estás agora torturado pela recordação de teu amor envenenado? Zamora, atirando-se aos pés do mestre, com lágrimas brotando dos olhos. Ó mestre, que infantilidade e futilidade a minha, ou de qualquer homem, em tentar esconder de vossos olhos, mesmo nos profundos recessos do coração, um segredo. Mirdad: enquanto fazia Zamora levantar-se, como é infantil e vão tentar escondê-lo até mesmo destes lírios. Zamora: sei que meu coração ainda não é puro, porque os sonhos que tive esta noite foram impuros. Hoje vou expurgar o coração, vou pô-lo nu diante de vós, meu mestre, diante de Naronda, diante destes lírios e das minhocas que rastejam por suas raízes. Desejo aliviar minha alma de um segredo esmagador, que esta brisa lânguida o carregue para cada criatura deste universo. Em minha mocidade amei uma donzela. Era a mais linda que a estrela da manhã. Seu nome era de longe mais doce à minha língua do que o sono a minhas pálpebras. Quando nos falastes da oração e da corrente sanguínea, eu fui o primeiro, creio, a sorver a substância curativa de vossas palavras, por amor de Hogla. Era esse o nome da donzela. Comandava-me o sangue, e eu sabia o que um sangue bem comandado podia fazer. Com o amor de Hogla, a eternidade era minha. Eu a usava como um anel de casamento, e a própria morte eu vestia como se fosse uma cota de malha. Eu me sentia mais idoso do que todos os ontens e mais jovens do que o último amanhã que nascerá.
Meus braços sustentavam os céus e meus pés propeliam a terra, enquanto muitos sóis ardentes estavam em meu coração. Mas Roglá morreu, e Zamora, a fênix flamejante, transformou-se em um monte de cinzas, sem nenhuma nova fênix para nascer do monte frio e sem vida. Zamora, o leão destemido, tornou-se um coelho assustadiço. Zamora, a coluna do céu, tornou-se um miserável navio naufragado em uma lagoa de águas estagnadas. Procurei salvar o que pude de Zamora, e parti para esta arca, esperando enterrar-me vivo em suas memórias e sombras diluvianas. Minha sorte foi chegar aqui exatamente quando um companheiro havia partido deste mundo, e fui admitido. Durante 15 anos, os companheiros desta arca viram e ouviram Zamora, mas do segredo de Zamora jamais ouviram nem ouviram. Pode ser que os muros antigos e os corredores sombrios da arca não o ignorem. Pode ser que as árvores, as flores e os pássaros destes jardins deles saibam algo, mas certamente as cordas de minha harpa poderão contar-vos muito mais, ó mestre, a respeito de minha Roglá do que eu próprio. Exatamente quando vossas palavras principiaram a aquecer e agitar as cinzas de Zamora, e eu, quase assegurado do nascimento do novo Zamora, Roglá visita-me em sonhos, faz ferver-me o sangue e atira-me aos sombrios penhascos da realidade deste dia. Uma tocha queimada, um êxtase natimorto, um monte de cinzas sem vida. Ah, Roglá, Roglá, perdoai-me, mestre, não posso conter as lágrimas. Que mais pode a carne ser, senão carne? Tende piedade de minha carne, tende piedade de Zamora. Mirdá, a própria piedade necessita de piedade. Mirdá não tem piedade, apenas amor em abundância por todas as coisas, mesmo pela carne, e ainda mais pelo espírito, que toma a forma grosseira da carne unicamente para derretê-la na sua própria ausência de forma. O amor de Mirdá levantará Zamora das cinzas e fará dele um vitorioso. Predico o vitorioso, o homem unificado e mestre de si mesmo. O homem feito prisioneiro pelo amor de uma mulher e a mulher feita prisioneira pelo amor de um homem são igualmente inadequados para a preciosa coroa de liberdade. Mas o homem e a mulher, tornados um pelo amor, inseparáveis e indistinguíveis, estão realmente qualificados para o prêmio. Não é amor o amor que subjuga o amante. Não é amor o amor que se alimenta de carne e sangue. Não é amor o amor que atrai a mulher para o homem, somente para gerar mais mulheres e mais homens e assim perpetuar sua escravidão à carne. Predico o vitorioso, o homem fênix, que é demasiado livre para ser macho e muito sublimado para ser fêmea. Assim como nas esferas mais densas da vida, o macho e fêmea são unos, assim são eles unos nas esferas mais rarefeitas da vida. O intervalo entre elas é apenas um segmento na eternidade, dominado pela ilusão da dualidade. Os que não podem ver nem antes nem depois, acreditam que esse segmento da eternidade é a própria eternidade. Agarrem-se à ilusão da dualidade como se ela fosse o próprio âmago e essência da vida, ignorando que a regra da vida é a unidade. A dualidade é uma etapa no tempo. Como procede da unidade, assim também conduz à unidade. Quanto mais rapidamente atravessardes essa etapa, mais cedo abraçareis vossa liberdade. E que são o homem e a mulher, senão o indivíduo inconsciente de sua individualidade, e dessa forma partido em dois e forçado a sorver o fel da dualidade, a fim de que possa ansiar pelo néctar da unidade, e ansiando, busque-o com uma vontade, e buscando, encontre-o, possua-o,
consciente de sua suprema liberdade. Deixai que o garanhão relinche para a égua e a gazela chame pelo céu. A própria natureza estimula-os a isso, e abençoa-os, e aplaude seu ato, pois eles não são conscientes, até agora, de nenhum destino superior ao de sua autorreprodução. Deixai o homem e a mulher, que ainda não estão longe do garanhão e da égua, e do cervo e da gazela, buscar um ao outro nos recônditos obscuros da carne. Deixai-os ligar a licenciosidade da alcova com a licença matrimonial. Deixai-os alegrar-se com a fertilidade dos lombos e a fecundidade do ventre. Deixai-os propagar a espécie. A própria natureza alegra-se em ser seu patrocinador e sua parteira. E a natureza preparará para eles leitos de rosas, sem esquecer-se dos espinhos. Mas os homens e as mulheres anelantes precisam realizar sua unidade ainda enquanto estiverem na carne. Não pela comunhão da carne, mas pela vontade de libertação da carne e de todos os impedimentos que esta coloca em seu caminho para a perfeita unidade e para a sagrada compreensão. Frequentemente, ouvis os homens falar em natureza humana, como se esta fosse um elemento rígido, bem medido, bem definido, exaustivamente explorado e firmemente limitado por todos os lados por algo que eles denominam sexo. Satisfazer as paixões do sexo é a natureza humana, mas controlar suas investidas e usar isso como meio para vencer o sexo é, decididamente, ir contra a natureza humana e sofrer no final. Assim dizem, não deis ouvidos a essa conversa fiada. Vasto demais é o homem e imponderável demais é sua natureza. Seus talentos são muito variáveis e sua força sobremodo inexaurível. Cuidado com os que tentam colocar-lhe limites. A carne, sem dúvida, impõe ao homem pesado tributo, mas ele o paga somente durante certo tempo. Quem dentre vós desejaria ser vassalo por toda a eternidade? Qual vassalo não sonha em livrar-se do jugo de seu príncipe e assim isentar-se do pagamento do tributo? O homem não nasceu para ser vassalo, nem mesmo de sua virilidade. O homem está sempre ansiando por libertar-se de toda e qualquer vassalagem, e a liberdade seguramente será dele. Que é um vínculo sanguíneo para aquele que deseja ser vitorioso. Uma ligação que deve ser quebrada com uma vontade. O vitorioso sente seu sangue vinculado a todo o sangue. Consequentemente, não está preso a nenhum. Deixai os não anelantes reproduzir a raça. Os anelantes têm outra raça para propagar, justamente a raça dos vitoriosos. A raça dos vitoriosos não descende dos lombos e dos ventres. Ao contrário, ascende do coração celibatário, cujo sangue é comandado por uma vontade destemida de vencer. Sei que vós, e muitos como vós, pelo mundo afora, têm feito votos de celibato. No entanto, longe estáis de ser celibatários, como testifica o sonho de Zamora na noite passada. Não são celibatários os que usam vestes monásticas e se encerram por trás de grossas paredes e de portões de ferro maciço. Muitos monges e freiras são muito mais lascivos do que os mais lascivos, embora sua carne jure, e muito verdadeiramente, que jamais comungou com outra carne. Porém, os celibatários são aqueles cujo coração e cuja mente são celibatários, quer estejam em claustros ou nos mercados públicos. Reverenciai, meus companheiros, a mulher e santificai-a, não como a mãe da raça, nem como consorte ou amante, porém como gêmea do homem e sua sócia,
cota por cota, na longa fadiga e sofrimento da vida dual, pois sem ela o homem não pode atravessar. Repetindo, o homem não pode atravessar o segmento da dualidade. Somente nela ele encontrará sua unidade, e nele ela encontrará sua libertação da dualidade. E os gêmeos serão a seu tempo reunidos em um, o vitorioso, que não é nem masculino nem feminino, o homem perfeito. Predico o vitorioso, o homem unificado e mestre de si mesmo. E cada um de vós será um vitorioso antes que Mirdá se retire do meio de vós. Zamora, entristece meu coração ouvir-vos falar em deixar-nos. Se chegar o dia em que vos procurarmos e não vos acharmos, Zamora porá, seguramente, fim a seu alento. Mirdá. Tu podes querer muitas coisas, amor. Podes querer todas as coisas, mas há algo que não podes querer. Por fim, há a tua vontade, que é a vontade da vida, que é onivontade. Pois a vida, que é ser, jamais pode querer seu próprio não ser. Não pode o não ser ter vontade. Não, nem mesmo Deus pode acabar com Zamora. Quanto a deixar-vos, o dia certamente chegará em que me procurareis na carne e não me achareis, pois tenho trabalho a fazer em outros lugares além desta terra. Mas em nenhum lugar deixo o meu trabalho inacabado. Alegrai-vos, portanto. Mirdá não vos deixará enquanto não houver feito de vós vitoriosos, homens unificados e perfeitos, mestres de si mesmos. Quando tiverdes conquistado o autodomínio e a unidade, então encontrareis Mirdá como um constante morador no vosso coração, e seu nome jamais perderá o brilho em vossa memória. Assim ensinei a Noé, assim eu vos ensino. Capítulo 23. Mirdá cura Sim e fala da velhice. Naronda. Sim, a vaca mais velha dos estábulos da arca, estava doente havia 5 dias, e não tocava nem em pasto nem em água, quando Xamadã mandou que viesse o açougueiro, dizendo que seria mais prudente matar a vaca e ter lucro com a venda da carne e do couro, do que deixá-la morrer e ser uma perda total. Quando o mestre soube disso, ficou extremamente pensativo e, imediatamente, dirigiu-se com toda a pressa para o estábulo, indo diretamente à baia em que estava Sim. Os 7 o seguiram imediatamente. Sim estava triste e quase imóvel. A cabeça muito abaixada, os olhos semicerrados, os pelos arrepiados e sem brilho. Só de quando em quando mal movia uma orelha para espantar alguma mosca impertinente. Seu grande úbere pendia murcho e vazio entre as coxas, pois, assim, no fim de sua longa e frutífera vida, haviam sido negadas as doces preocupações da maternidade. As ancas projetavam-se rígidas e desoladas, como 2 lápides tumulares. As costelas e vértebras poderiam facilmente ser contadas. A cauda, longa e fina, com um pesado tufo de pelos na ponta, pendia reta e enrijecida. O mestre aproximou-se do animal doente e começou a fazer-lhe afagos entre os chifres e os olhos e debaixo do queixo. De quando em quando, passava a mão pelas costas e pelo ventre do animal, falando-lhe durante todo esse tempo como falaria a um ser humano. Mirdá. Onde está o alimento regurgitado para ruminares, minha generosa Sim? Sim já deu tanto que esqueceu de deixar para si um pouco de alimento regurgitado para ruminar. E Sim ainda tem muito para dar.
Seu leite, cor de neve, ainda hoje corre escarlate em suas veias. Seus fortes novilhos estão puxando os pesados arados em nossos campos e ajudando-nos a alimentar muitas bocas famintas. Suas graciosas novilhas enchem nossos pastos com seus bezerros. Até mesmo seu esterco decora a nossa mesa com suculentas verduras da horta e deliciosos frutos do pomar. Em nossas ravinas ainda soam e ressoam o bramido a plenos pulmões de Sinsim. Nossas fontes ainda refletem sua face benigna e amorosa. Nosso solo ainda trata com carinho e guarda com ciúme os indeléveis rastros de seus cascos. Muito alegre está nosso capim por alimentar Sinsim. Muito prazeroso está nosso sol por acariciá-la. Muito felizes estão nossas brisas por deslizar sobre seu pelo macio e brilhante. Muito grato está Mirdá por conduzi-la através do deserto da velhice e ser seu guia para outros pastos na terra de outros sóis e de outras brisas. Muito tem Sinsim dado e muito tem tomado. Muito mais ainda tem Sinsim para dar e para tomar. Micaster. Pode Sinsim entender vossas palavras para estar a falar-lhes como se ela tivesse entendimento humano? Mirdá. Não é a palavra que vale, bom Micaster. É o que vibra na palavra. A isso até uma fera é suscetível. Além disso, vejo uma mulher olhando para mim pelos meigos olhos de Sinsim. Micaster. De que vale falar assim à velha e fraca Sinsim? Tendes com isso esperança de frear a devastação da idade e encomendar a vida de Sinsim? Mirdá. Terrível é a carga da velhice, tanto para o homem como para o animal. E os homens dobram o peso dessa carga pela sua negligente descompaixão. Para com um bebê recém-nascido, desfazem-se em cuidados e afeição, mas, para uma pessoa curvada sob o peso dos anos, reservam sua indiferença mais do que seu cuidado, seu desgosto mais do que sua simpatia. Tão impacientes são em ver um recém-nascido crescer e tornar-se adulto, como em ver uma pessoa idosa ser engolida pela cova. Os mais jovens e os muito velhos são igualmente desamparados, mas a incapacidade das crianças arrola o auxílio sacrificial e amoroso de todos, enquanto que a incapacidade dos velhos só consegue comandar o auxílio resmunguento de poucos. Em verdade, os velhos merecem mais simpatia que as crianças. Quando a palavra tem de bater fortemente e por muito tempo, para poder ser admitida em um ouvido que já foi sensível e alerta ao mais leve sussurro, quando os olhos, que já foram límpidos, se tornam um salão de dança para as mais estranhas manchas e sombras, quando o pé, que já fora dotado de asas, se torna um peso de chumbo, e a mão que moldava a vida se torna um molde quebrado, quando o joelho está desconjuntado e a cabeça é um títere sobre o pescoço, quando a mó do moinho está gasta e o próprio moinho é uma tenebrosa caverna, quando o levantar-se é suar com receio de cair e sentar-se é sentar-se com a dolorosa dúvida de talvez nunca mais levantar-se de novo. Quando comer e beber é recear as consequências do comer e do beber, e quando não comer e não beber é ser acossado pela odiosa morte. Sim, quando a velhice desce sobre uma pessoa, então é chegada a hora, meus companheiros, de emprestar a ela ouvidos e olhos, de dar-lhes mãos e pés e amparar com nosso amor as forças que a abandonam, para fazê-la sentir que ela não é, nem um pouquinho, menos querida pela vida em sua fase decrescente, do que foi em sua fase crescente de infância e juventude. 4 vintenas de anos podem não ser mais do que um piscar de olhos na eternidade. Mas para o homem que se semeou durante 4 vintenas de anos,
é muito mais do que um piscar de olhos. Ele é a ceva para todos os que colhem de sua vida. E qual a vida que não é colhida por todos? Não estáis vós colhendo, neste mesmo instante, a vida de todos os homens e mulheres que já caminharam nesta terra? O que é vosso falar, senão a colheita do falar deles? O que são vossos pensamentos, senão a respiga de seus pensamentos? Vossas próprias roupas e moradas, vosso alimento, vossos implementos, vossas leis, vossas tradições e convenções, não são elas as roupas, as moradas, o alimento, os implementos, as leis, as tradições e as convenções dos que aqui estiveram e se foram embora antes? Não colheis nenhuma coisa única vez, mas sim todas as coisas sempre. Vós sois os semeadores, a colheita, os ceifeiros, o campo e a eira. Se vossa colheita é pobre, olhai para a semente que semeastes em outros, e para que permitiste que eles semeassem em vós. Olhai também para o segador e sua foice, e para o campo e a eira. Um homem idoso, cuja vida vós ceifastes e pusestes nos silos, certamente merece vosso maior cuidado. Se amargardes com a vossa indiferença seus anos, que ainda são ricos em coisas para serem colhidas, aquilo que dele já colhestes e guardastes, e o que ainda possais colher, certamente será amargo em vossa boca. O mesmo pode-se dizer de um animal que está falecendo. Não é justo aproveitar a colheita e depois amaldiçoar o semeador e o campo. Sede gentis com as pessoas de todas as raças e climas, meus companheiros. Elas são o alimento para a vossa jornada em direção a Deus. Sede gentis, principalmente com os homens de idade, para que vosso alimento não se estrague devido à vossa falta de gentileza e vossa jornada chegue a um bom termo. Sede gentis com os animais de toda sorte e idade. Eles são vossos auxiliares mudos, mas muito fiéis no longo e árduo preparar para a jornada. E sede especialmente gentis com os animais idosos, para que sua fidelidade não se transforme em infidelidade devido à dureza de vosso coração e seu auxílio não se torne um atraso. É absoluta ingratidão prosperar com o leite de sim, e quando ela já não tem para dar, colocar-lhe a faca do açougueiro na garganta. Naronda. Mal havia o mestre acabado de pronunciar essas palavras, e eis que chegaram Chamadã e o açougueiro. Este foi diretamente a Sinsim. Mal a viu e o escutamos bradar em tom zombateiro. Como ousais dizer que esta vaca está doente e morrendo? Ela está mais sadia do que eu. A diferença é que ela está morta de fome. Pobre animal, e eu não. Dai-lhe de comer. E grande foi nosso espanto ao olharmos para Sinsim. Vimos-la ruminando. Até o coração de Chamadã enterneceu-se e ele ordenou que levassem para Sinsim os mais deliciosos quitutes para gado. E Sinsim comeu com grande satisfação. Capítulo 24. É lícito matar para comer? Quando Chamadã e o açougueiro haviam se retirado, Micaion perguntou ao mestre: Micaion, não é lícito, mestre, matar para comer? Mirdad: alimentar-se da morte é tornar-se alimento da morte. Viver das dores alheias é tornar-se presa da dor. Assim o decretou a onivontade. Toma conhecimento disso e escolhe teu curso, Micaion. Micaion: se pudesse escolher, escolheria viver como a fênix do aroma das coisas, não de sua carne. Mirdad: em verdade, uma excelente escolha.
Crê-me, Caium, que dia virá em que os homens viverão do aroma das coisas que é seu espírito, e não de sua carne e de seu sangue. E esse dia não está longe para os que anseiam. E os que anseiam sabem que a vida da carne nada mais é do que uma ponte para a vida desencarnada. Os que anseiam sabem que os sentidos grosseiros e inadequados são apenas vigias pelas quais se espia o mundo do sentido, infinitamente apurado e adequado. Os que anseiam sabem que toda a carne que laceram, mais cedo ou mais tarde, terão de reparar com a própria carne, e todo osso que esmagam terão de reconstruir com os próprios ossos, e cada gota de sangue que derramam terão de suprir com o próprio sangue, pois essa é a lei da carne. Os que anseiam gostariam de estar livres da servidão dessa lei. Por isso, reduzem ao mínimo suas necessidades corporais, reduzindo assim seu débito à carne, o qual é, em verdade, um débito à dor e à morte. O que anseia é inibido pela própria vontade e anseio, ao passo que o que não anseia depende de que outros o proíbam. Muitas coisas que para o que não anseia são lícitas, o que anseia as faz ilícitas para si mesmo. Enquanto o que não anseia agarra mais e mais coisas para guardar no bolso ou no ventre, o que anseia segue seu caminho sem bolso e com o ventre limpo do sangue e das convulsões de qualquer criatura. O que ganha aquele que não anseia, ou pensa ganhar, a granel, o que anseia ganha em leveza de espírito e doçura de compreensão. De dois homens que olham para um campo verdejante, um deles estima sua produção em alqueires e calcula o preço dos alqueires em prata e ouro. O outro bebe o verdor do campo com os olhos, beija cada folha com o pensamento e confraterniza em sua alma com cada radícula e cada seixo e cada torrão de terra. Eu vos digo que este é o legítimo dono daquele campo, apesar de o outro ter direito irrestrito de propriedade. De dois homens sentados em uma casa, um deles é o proprietário e o outro somente hóspede. O proprietário se delonga sobre o custo do prédio e de sua manutenção, sobre o valor das cortinas e das tapeçarias e de outros ornamentos e mobília, enquanto que o hóspede abençoa no coração as mãos que extraíram, desbastaram e deram forma às pedras, as mãos que teceram as tapeçarias e as cortinas, as mãos que invadiram a floresta e a transformaram em janelas e portas e cadeiras e mesas. E é enaltecido em espírito ao enaltecer a mão criadora que edificou todas as coisas. Eu vos digo que o hóspede é o habitante permanente daquela casa, enquanto que o proprietário nominal é só uma besta de carga que carrega a casa nas costas, porém nela não mora. De dois homens que compartilham com um bezerro o leite da mãe deste, o primeiro olha para o bezerro com o pensamento de que sua carne tenra proporcionaria uma boa refeição para ele e seus amigos festejarem o seu próximo aniversário. O outro pensa no bezerro como seu irmão de leite e está repleto de afeição pelo animalzinho e por sua mãe. Eu vos digo que o segundo é realmente alimentado pela carne daquele bezerro, enquanto que o primeiro é por ela envenenado. Sim, há muitas coisas que são colocadas nas barrigas, mas deveriam ser colocadas nos corações. Muitas coisas são encerradas no bolso e na despensa, quando deveriam ser encerradas nos olhos e no nariz. Muitas coisas são esmagadas pelos dentes, quando deveriam ser esmagadas pela mente. O corpo precisa de muito pouco para sustentar-se. Quanto menos lhe derdes, mais ele vos dará de volta. Quanto mais lhe derdes, menos ele vos dará de volta. Em verdade, as coisas que estão fora de vossa despensa e fora de vossa barriga vos sustentam mais do que quando estão em vossa despensa ou em vossa barriga. Uma vez que ainda não podeis viver somente da fragrância das coisas,
tomai sem receio aquilo de que necessitais, porém não mais do que necessitais, do generoso coração da terra, pois a terra é tão hospitaleira e amorosa que o seu coração está sempre estendido diante dos filhos. Como poderia ser a terra de outro modo, e aonde poderia ela ir fora de si mesma para alimentar-se? A terra precisa alimentar a terra, e a terra não é uma anfitriã miserável, pois sua mesa está sempre posta abundantemente para todos. Da mesma maneira que a terra vos convida para a sua mesa, nada retendo fora de vosso alcance, assim também deveis convidar a terra para a vossa mesa e dizer-lhe com o maior amor e sinceridade: ó Mãe inefável, assim como tu deitas o coração diante de mim, para que eu tome aquilo de que necessito, ponha eu o coração diante de ti, para que tomes aquilo de que necessitas. Se for esse o Espírito que vos guia ao comerdes do coração da terra, então pouco importa o que comais. Se for esse realmente o Espírito que vos guia, então deveríeis ter a sabedoria e o amor de não roubar da terra nenhum de seus filhos, especialmente os que vieram sentir o prazer de viver e a dor de morrer, os que chegaram ao segmento da dualidade, pois eles também têm sua estrada para seguir, vagarosa e laboriosamente, em direção à unidade, e sua estrada é mais longa do que a vossa. Se os detiverdes em sua marcha, eles vos deterão na vossa. Abimar. Já que todas as coisas vivas estão fadadas a morrer, por uma ou por outra causa, por que devo ter escrúpulos em ser a causa da morte de qualquer animal? Mirdar. Embora seja verdade que tudo o que é vivo esteja condenado à morte, ai de quem causa a morte de qualquer coisa viva. Assim como tu não me encarregarias de matar Naronda, sabendo que eu o amo muito e que não há desejo de sangue em meu coração, também a onivontade não encarregaria um homem de matar outro homem ou animal, a não ser que o considerasse apto como instrumento de morte. Enquanto os homens forem o que são, haverá furtos e roubos entre eles, e mentiras, e guerras, e homicídios, e toda sorte de paixões negras e vis. Ai do salteador e do saqueador, e do mentiroso, e do senhor da guerra, e do homicida, e de todo homem que alberga no coração paixões negras e vis, porque eles, estando repletos de desgraças, são usados pela onivontade como mensageiros da desgraça. Mas vós, meus companheiros, deveis limpar o coração de toda paixão negra e vil, para que a onivontade possa achar-vos aptos a levar ao mundo sofredor a jubilante mensagem de alívio do sofrimento, a mensagem da vitória, a mensagem da libertação, através da compreensão, do amor e da compreensão. Assim eu ensinei a Noé, assim eu vos ensino. Meus queridos, meus amados, feche vossos olhos neste momento. Tocado pelo texto a respeito dos idosos e dos velhos, dos antigos, dos ancestrais, eu apelo neste momento com luz e amor, uma oração de agradecimento, uma oração de gratidão, para todos os seres que já transitaram por este plano da Terra, desde épocas imemoriais, que nosso espírito neste momento, focado pela luz do Criador primordial, possa nos levar conscientemente ao diamante sagrado do centro da Terra, ao grande magneto, para lá
entrar em contato com os registros acásicos, com todas as memórias do planeta. E que diante deste grande magneto, sobrevoando, contornando-o, possamos cada um de nós emitir um lastro de gratidão, de amor, de conexão e principalmente de harmonia e compreensão a todos os nossos ancestrais. Que cada linhagem que tenha produzido um ente neste planeta receba neste momento o princípio da gratidão. E para cada linhagem que também não tenha eventualmente produzido nenhum ente neste planeta, que possa receber o nosso quinhão de gratidão. Pois do mais remoto ancestral até toda a população que nós temos hoje no plano da Terra, todos, sem exceção, tiveram importância fundamental para os dias e para o modelo que nós temos hoje. Agradeço a cada célula do meu corpo que se renova diariamente. Agradeço a todas as células que deram origem ao meu corpo físico, ao meu corpo mental, ao meu corpo espiritual. Agradeçamos aos nossos pais, agradeçamos às nossas mães, aos nossos avós, aos bisavós, aos tataravós, a todos os ancestrais que antes deles deram suas origens. Cada suor, cada sangue derramado representam a possibilidade da minha presença, da sua presença neste plano da Terra nos dias de hoje. Imaginem, para que nosso espírito tivesse uma morada, foi necessário, ao longo de milênios, o encontro e desencontro de tantas mentes e de tantos corpos, para depurar, para purificar todas as células e chegar ao que somos hoje, para que meu corpo pudesse ter sido constituído. Eu recebi ao longo de todas as gerações que me antecederam, uma lágrima, um suor, uma gota de sangue, e que a luz do Criador possa chegar a todos esses ancestrais, à memória de todos eles, gerando um sentimento de gratidão, de paz, de harmonia, de luz e de vida. Irmãos do passado, irmãos do presente e irmãos do futuro, nós somos gratos à existência de todos vocês. Não há acerto, não há erro, mas sim aquilo que era possível naquele instante da humanidade. Independente do que tenha ocorrido, do que tenha acontecido, se é possível a mim, eu vos perdoo de qualquer ação, pois compreendo pura e claramente de que foi dado aquilo que era possível. Gratidão, gratidão, gratidão. Luz, luz, luz. Até o nosso próximo encontro.